Ontem, no prêmio da CBF, né, o BAP deu uma declaração polêmica, né? Polêmica não, ele deu a opinião dele, só que de uma forma debochada. Foi perguntado ao BAP, de novo, eu vou até perguntar para o Kaique se a gente tem essa declaração do BAP, né, essa sonora do BAP, que repercutiu tanto nas redes sociais. Foi perguntado para o BAP sobre gramado sintético. E aí o BAP, ele deu uma debochada. Ele é um cara debochado nas suas declarações, assim como é a Leila, né? Os dois vêm se cutucando há algum tempo e o BAP disse: se quem quiser ganhar dinheiro com shows, que vá para o mercado do show business, que não fique no mercado do futebol. A Leila Pereira, pelo outro lado, respondeu, disse que quando o Flamengo tiver o gramado dele, o estádio dele, o Flamengo aí sim pode falar de gramado. Vamos ver aí, vamos colocar na tela a declaração do BAP e depois, se a gente tiver também a resposta da Leila Pereira. Ele disse: nós temos feito uma campanha contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa. Ficam pegando ideia de países que têm 10 meses por ano de gelo. Se não tiver um campo desse, não joga futebol. No meu ponto de vista, é uma vergonha que se aceite isso no Brasil. Vamos trabalhar abertamente contra isso. Não só padronização, mas campo de plástico não. A posição do Flamengo é essa. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business. Não tem problema, disse o BAP. A Leila, ela deu a sua resposta, né? Claro, não é uma mensagem só para Leila. O Botafogo tem grama sintética, o Atlético Paranaense tem grama sintética, o Atlético Mineiro tem grama sintética, assim como o Palmeiras também tem grama sintética. A gente tem a resposta da Leila, Kaique? Se a gente tiver a resposta da Leila, vamos botar aí na tela, porque a Leila disse o seguinte, abre aspas para ela: antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, nos âmbitos da CBF e da Libra, e o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio, disse a Leila. E ela completa: em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news, disse a Leila. Também, e ela continua: se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news. Olha aí, ó, a Leila, ela deu uma resposta, deixando claro uma cutucada que o Flamengo não tem o seu estádio próprio. Ainda disse que é clubismo essa reclamação do Flamengo, de acordo com ela, exagerada com relação aos gramados sintéticos,
E ainda fez o deboche de que, pela primeira vez, Mauro César Pereira, ela está vendo o Flamengo se preocupar com o geral, coisa que ela não tinha visto até hoje. Pelo outro lado, o BAP, dizendo que quem quer ganhar dinheiro com show deve ir para o mercado de show business, Mauro. É uma rixa, essa do gramado sintético, que ela não vai acabar e ela só tende a piorar, né, Mauro? Agora que o BAP trouxe que de 18 estádios para o ano que vem, 6 vão ter gramado sintético, Mauro César Pereira. Eu acho que todo esse bate-boca entre os dirigentes, para mim, isso aí é irrelevante, não dou a mínima, para mim é mais do mesmo. Isso é mais uma comprovação de que Leila Pereira, BAP, é tudo igual. No sentido de que essas pessoas, quando ganham visibilidade via futebol, elas fazem esse tipo de coisa para justamente estarem nas manchetes, ocuparem os espaços que deveriam ser dos jogadores e dos treinadores. Estamos aqui falando de dirigentes. Então, não me interessa, toca de fato, tem um monte de bobagem dita para lá, para cá, enfim, não vou nem me aprofundar. Então, acho que isso é irrelevante. Eu acho que o importante é o documento que o Flamengo publica, divulga, porque tem coisas importantes ali, que não foram rebatidas de forma técnica, tampouco com conteúdo, e sim com bravatas de lado a lado, né? Ah, tem estádio, não tem estádio, não sei o quê. Primeiro, o Palmeiras tem um estádio que é dele, não é. Metade dele, metade da W Torre. O outro estádio é arrendado por ela, como o Maracanã é arrendado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Então, nisso aí, está todo mundo muito igual, né? Mas o documento que o Flamengo publica, ele tem uma proposta que é concreta, e essa questão, sim, do piso sintético, do piso de plástico, ela é uma discussão válida e necessária. Jogadores se recusam a atuar, alguns deles, tá? O Memphis não gosta, o Neymar não joga, o Messi não joga, o Suárez não jogava aqui no Brasil, no Grêmio, né? Os jogadores já se manifestaram, mas aí aquela reação deles foi muito tímida e depois foi ofuscada. Não se falou mais sobre isso. Há uma onda de times adotando, até sem necessidade, em alguns casos, esse tipo de piso. No caso, a necessidade do Palmeiras é meramente comercial. É para poder realizar show. Mas o São Paulo também faz show no Morumbi e tem um piso natural. Quando o São Paulo tem show, ele vai jogar lá na Vila Belmiro, em outro lugar. Ele assume essa bronca. O Palmeiras não quer. E aí impõe aos seus adversários um piso que não é usado em nenhum campeonato do mundo de primeira divisão. Na Inglaterra, na quarta divisão é proibido. Quarta divisão é proibido. Na Inglaterra, que faz frio pra chuchu, venta, tem geada, às vezes neva, o diabo 4, né? E não pode. Da quinta para lá, que já é quase um semiprofissionalismo entrando ali, né, num quase amadorismo em algumas divisões, aí você pode, porque são clubes de menor poder aquisitivo. Lembrando sempre, o piso de plástico é aceito pela FIFA por duas questões. Uma, para viabilizar a disputa do futebol em lugares onde o clima não favorece gramados naturais e aí atinge custos inviáveis para equipes pequenas e até futebol amador, tá? E também para times que são muito pobres, que não têm dinheiro para manter um bom gramado. Então, entre ter um gramado horroroso, que não é nem um gramado, um terrão, e o piso de plástico, prefere-se o piso de plástico, que é óbvio que é melhor. Mas num time de primeira divisão, em times que têm dinheiro, que é o caso dos times aqui do Brasil, todos eles, para manter um gramado, não se justifica. Não tem na Argentina, não tem no Uruguai, não tem aqui na Colômbia, em primeira divisão. E na Europa, então, nem pensar. A Holanda, que tinha, já baniu. E existe, sim, uma discussão muito profunda de especialistas sobre o risco que esse tipo de piso oferece. Já até trouxemos seu irmão, que é ortopedista, para falar sobre isso aqui, Thiago. Né? Já falou aqui com a gente sobre esse assunto. Então, existe, sim, uma discussão. Não existe, assim, uma questão fechada e dificilmente existirá. Porque um especialista vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra, vai argumentar, e vai ficar numa discussão sem fim. Mas existem, sim, muitas discussões técnicas e científicas sobre o que ele pode representar em termos de propensão à lesão, desgaste dos atletas profissionais. Na NFL, que é o outro esporte, que você não chuta a bola, você corre atrás dela, corre com ela, também se discute a retirada do piso de plástico do futebol americano. Então, é uma discussão que existe e não há... Qual a competição da FIFA? Vamos respeitar a FIFA. Qual a competição da FIFA que tem piso de plástico? Esse agora, lá no Catar, vai ter piso de plástico? Não. Copa do Mundo dos Estados Unidos, vai ter piso de plástico? No Canadá? No México? Não. Então, a discussão ela é pertinente. O documento do Flamengo ele tem conteúdo, sim, e a resposta do Palmeiras, por intermédio da sua presidente, não tem conteúdo. Só responde as bravatas do BAP. Então, fica um cutucando o outro. Mas a discussão tem que ser mais profunda e técnica. E se o Flamengo antes ela não viu se manifestar, eu não sei se manifestou ou não, não todas essas reuniões, evidentemente, agora está se manifestando de forma técnica. Se não fez antes tarde do que nunca.
Eu penso dessa maneira. Agora, essa discussão ela é sim pertinente. Ela é pertinente e eu acho que clubismo é não querer discutir. Aí é clubismo. Porque interessa para o clube A, B ou C. Eu vejo dessa forma. Essa é uma discussão pertinente e o Vasco da Gama poderá jogar no estádio Newton Santos região no ano que vem, caso tenha o seu estádio fechado para reforma, São Januário. E aí nós teríamos Vasco, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Chapecoense. 6 dos 20 times da Série A jogando nesse tipo de piso. É muita coisa. É muita coisa. Então essa discussão ela é pertinente, mas essa troca de farpas não leva a nada. A nada. Só os coloca em evidência. A discussão tem que ser o documento. Peguem o documento, leiam. Tem muita coisa ali interessante. Fizeram levantamento com relação a outros países que não tem piso de plástico, como é que funciona. Eles fazem uma proposta de transição, né, até 2027 para os times de Série A e 2028 para a Série B. Tem várias coisas ali que valem sim uma discussão. Vale uma discussão madura, profissional, com viés técnico e científico. Eu vejo dessa forma. Simplesmente bater na mesa. Não, eu não quero, não sei o que, eu faço o que eu quero. Não, eu faço o que eu quero. Eu tenho um estádio, mas ele é utilizado para jogos numa competição em que você tem que se adequar às regras da mesma. Acontece que aqui não existe essa proibição. Se o Palmeiras fosse um time da Premier League, ele não poderia colocar piso de plástico. Se ele fosse um time da La Liga, ele não poderia colocar piso de plástico. Se ele fosse um time da Champions League, não poderia colocar piso de plástico. Se a Copa do Mundo voltar ao Brasil, o Palmeiras não poderá ter piso de plástico para realizar jogos do Mundial no seu estádio, como teve no Corinthians em 2014. Simples assim. E se fosse um time argentino, também não teria, porque na Argentina nenhum time da primeira divisão tem piso de plástico. E quando os times argentinos vêm ao Brasil jogar em piso de plástico, isso vira notícia lá. Eles debatem, porque para eles é um negócio diferente. Um negócio que não faz parte do cardápio. Simples assim. Mas é lamentável que dirigentes de clubes tão importantes, no momento em que um assunto como esse é colocado em pauta, fiquem só se provocando. Tanto o BAP quanto o Leila. Que o BAP também provocou, aí ela responde. Isso ofusca a real discussão, que deveria ser uma discussão técnica, uma discussão séria, sobre um assunto que é importante. Que é importante, que envolve a qualidade do jogo, a questão da saúde dos atletas e tudo mais. Lembrando, o São Paulo também faz show no seu estádio. O São Paulo vai jogar em outro lugar. Se o Maracanã amanhã tiver show, o Flamengo e o Fluminense vão ter que se virar e jogar em outro lugar. Simples assim. E o Palmeiras até tem, ela é dona, ela arrendou o estádio, até tem a opção de Barueri, onde colocou um piso de plástico por opção. Poderia estar ali um belo gramado natural. E aí, seria até interessante, poderia, por exemplo, São Paulo poderia alugar o estádio de Barueri, um grama natural. Né? Seria uma opção para o São Paulo, por exemplo, quando fizesse show. Isso renderia receita, daria movimento ali para aquele estádio, seria bom. Né? O Santos poderia eventualmente jogar ali quando a Vila Belmiro entrar em reforma, que também tem esse plano de fazer uma grande reformulação do seu estádio. Seria uma opção. Né? O Neymar jogaria lá, por exemplo, para citar 2 times aqui de São Paulo. Não, e outra, né? Eu falo muito com relação ao gramado sintético o seguinte, gente, não é só estudo científico que interessa. Você tem que levar em conta a opinião de quem faz o espetáculo. Se todos os jogadores do Brasil, tirando aqueles que jogam nos clubes que têm grama sintética, reclamam da grama sintética, né? Dizem que é pior, dizem que gera mais impacto, dizem que o jogo é pior. A gente tem que se preocupar também com a qualidade do jogo. Os jogadores reclamam do jogo, da rapidez da bola, velocidade da bola, impacto. Se os jogadores reclamam, se o Messi, que é um dos melhores da história e é o maior dessa geração junto com o Cristiano Ronaldo, eu acho o maior. Se o Messi, que é o maior da geração, não joga em grama sintética. Se o Neymar, que é o maior craque do futebol brasileiro nos últimos anos, não joga em grama sintética. Se todos os jogadores, se o Suárez, quando veio para o Brasil, não jogava em grama sintética. E se todos os jogadores fizeram uma campanha contra o gramado sintético, que se dane se cientificamente não é comprovado que tem mais lesão ou não. É pelo espetáculo também. Os jogadores não gostam. E o Brasil, Bruno Prado, é o único país que tem futebol bom, porque aí, claro, países que tem neve, a FIFA acaba liberando. Agora, dos países grandes no futebol, grandes, só o Brasil tem gramado sintético. Todos os jogadores reclamam. Então, que se dane estudo científico. Eu acho que tem que levar em consideração a CBF e a FIFA o que os donos do espetáculo, os jogadores, falam, Bruno. Eu concordo. Os jogadores têm que ser muito ouvidos e
eu nunca vi nenhum deles defender veementemente o gramado sintético. No máximo, eles ficam... Os que jogam em clubes que têm esse gramado, eles não vão se manifestar e dá para entender muito bem, né? O cara está trabalhando numa empresa e ele não vai atacar o gramado do clube que ele trabalha. O cara precisa também ganhar o dinheiro dele, trabalhar em paz, então dá para entender. Mas me parece que é praticamente uma unanimidade entre os atletas e ex-atletas. Temos o Vampeta aqui com a gente. O Vampeta também não gosta do gramado sintético, acha uma coisa muito ruim. Foi até uma das vezes que eu vi o Vampeta mais irritado assim, sobre um tema, né? Quando ele fala sobre isso, realmente é uma coisa que o incomoda bastante. Ele é um cara super tranquilo, né? Vi outros ex-atletas, o Fábio Santos também falando sobre isso, que é outro jogo, né? Realmente não é só a questão de risco maior de lesão ou não, é outro jogo, muda o jogo. É diferente jogar num gramado sintético e num gramado natural. Então, isso também acho que os jogadores devem ser ouvidos e é uma coisa que realmente em alto nível tem só no Brasil. Eu tenho essa tendência de considerar algo negativo por tudo isso, né? Algo que a discussão deve ir para não ter o sintético e uma exigência de gramado natural bom, né? Que também não adianta você jogar num gramado todo esburacado, que também é horrível. É uma exigência de um gramado natural bom. O problema disso aí é o nível do debate entre os presidentes dos dois hoje principais clubes do Brasil. Não é assim que você debate esse tipo de coisa. Isso é uma coisa séria para o futebol, né? A gente está falando de futebol. Para o futebol, isso é um tema sério. A gente pode ter 5, 6 estádios ou 5, 6 clubes mandando jogos na Série A em gramado sintético. A gente está chegando à metade dos clubes com gramado sintético. Então é um tema relevante para ser discutido em relação ao futebol brasileiro. Mas ele é discutido dessa forma. O presidente do Flamengo faz uma ironia. Se quer ganhar dinheiro com show, sai do futebol, vai para essa área. Aí a presidente do Palmeiras também responde com ironia. Esse é o problema. Por isso que as coisas não saem do lugar aqui. Por isso que a discussão de arbitragem eu não levo a sério. Eu não levo a sério quando o dirigente reclama de arbitragem, quando o treinador reclama de arbitragem, mesmo que ele tenha razão pontualmente naquele jogo, naquele momento. Como não dá para levar isso a sério? Isso não é coisa para você debater assim. Isso é uma coisa para você debater numa mesa de maneira séria. Com argumentos, de uma maneira profissional. O que é uma liga de futebol? Uma liga de futebol, basicamente, é uma empresa que tem um produto, que no caso é um campeonato de futebol, e ela tem a missão de fazer com que esse produto seja o melhor possível para ela vender esse produto. Isso é uma liga de futebol. Que no caso das ligas em outros países, os clubes são sócios dessa empresa que quer fazer um produto bom para vender. Aqui não sai porque é assim que se discute. Pô. No lugar de você sentar numa mesa e conversar de maneira séria, fica, se ele quer fazer show, vai para o entretenimento, vai para vai para o ramo dos shows. Aí o outro, mas o outro não tem estádio, eu tenho 2. Aí não dá, né? O problema é que não se discute de maneira séria. É só frasezinha de efeito para dar repercussão, para jogar para a galera, para viralizar, para a torcida, esse me defende, aí eu do outro lado, não, essa aí que me representa. Não se discute de maneira séria, então não se chega a lugar nenhum. É o que eu falo sempre. Esses dirigentes que eles ganham muita visibilidade, eles gostam de ter mídia. Eles gostam, principalmente quando se está num bom momento. Quando você está num bom momento, que você está no auge ali, como está o BAP agora, o cara está com moral para falar. E a Leila é uma que ela sempre fala. Ela pode estar ganhando, ela pode estar perdendo. A Leila sabe usar a mídia. A Leila também é muito inteligente. Agora, vai ficar essa discussão eterna, Fábio Piperno, de 2 dirigentes querendo defender o seu, até porque são os grandões do futebol brasileiro hoje. Mas eu quero saber a CBF. A CBF tem que tomar uma atitude ou tem que ficar omissa, como quase sempre faz, Fábio Piperno? O tema gramados, ele tem que ir além da discussão do sintético. Aqui no Brasil, há estados que têm quase 70 jogos por ano. Não existe isso em lugar nenhum lá. A Europa não tem isso, aqui na América do Sul não tem isso. Um estádio que recebe tanto jogo assim, um campo de futebol, um gramado de futebol, que recebe numa única temporada esse monte de jogo, é óbvio que ele não é um gramado em boas condições. Então isso tem que ser debatido também. No caso do gramado sintético, o jogador tem que opinar. O jogador tem que opinar porque ele pode ser o mais impactado. De fato, os estudos científicos aí sobre o tema, eles são muito controversos.
E o Palmeiras, quando aponta o fato de que é um clube com poucas lesões em comparação com os demais, ele está citando um dado que ele pode mudar de ano para ano, né? O Palmeiras teve, por exemplo, nessa reta final de campeonato, um jogador que sofreu uma lesão grave, o Lucas Evangelista, que foi na Bahia, não foi em São Paulo. Então, exemplo tem para todo lado. Dizer que o jogador se contundiu no gramado sintético é também passar o pano para um monte que às vezes se contunde com gravidade treinando no seu próprio gramado. Então, eu acho que é óbvio que a ciência ela tem que amparar todas essas avaliações, todos esses estudos, mas não há nada definitivo em relação a isso. Tanto é que aqui no Brasil há sim um número crescente de clubes que vão se utilizar do gramado sintético. Porque eles descobriram que o gramado sintético pode ser uma outra fonte de receitas, pode mudar, inclusive, o modelo de negócio. A questão é, isso vai fazer bem para o espetáculo? E é aí onde entra o jogador. Porque o jogador, ele tem que ser ouvido para falar o seguinte: olha, eu não quero jogar em gramado sintético por isso pode prejudicar o jogo, mas eu também não quero jogar em gramado que tenha 60, 70 jogos por ano, porque isso é ruim. Em 2023, por exemplo, eu me lembro que a Conmebol, ela chegou a solicitar obras e intervenção no gramado lá do Castelão, porque foi um ano em que o Fortaleza jogava Libertadores, 22 talvez, 22. Fortaleza jogava Libertadores, foi até as oitavas e o Ceará avançou na Sul-Americana. Ou seja, tinha jogo no Castelão toda hora, porque o Castelão também era um estádio utilizado nas 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Um gramado nessas condições, ele suporta? Não. O do Corinthians, por exemplo, é um gramado elogiado por todo mundo, mas é só o Corinthians que joga lá. Então, é preciso que se discuta todos os pisos e todos os gramados, porque há uma série de estádios que estão apresentando gramados em condições ruins. E aí é o jogador que tem que opinar. Ele melhor do que ninguém. Não adianta o dirigente que nunca calçou uma chuteira falar que pode ou não pode. Eu acho que o jogador ele forma um segmento que tem que ser, que tem que opinar mais em relação a esse debate. É ele que está em campo, é ele que está correndo risco, é ele que coloca a sua saúde em jogo, a sua integridade física, né, em campo. Então, esse é o segmento mais impactado e o que menos se manifesta. Agora, se o outro quer interferir no modelo de negócio do ou se o quer dizer que o outro não tem estádio, isso aí, serve para ocupar espaço nesse momento aí entre safra. O fundamental é o jogador de bola falar. E já falaram, né? Os jogadores já falaram várias vezes, mas também nunca nada disso mudou, né? Nunca teve uma mudança grande, né, com relação a isso.